Em 1678, a cidade de Nova Salem queimou a última bruxa. Era uma das irmãs Brofit. Naqueles dias, as mulheres que se negavam às vontades do clero e da nobreza terminavam assim. Hoje, esse dia se tornou um feriado municipal. Enquanto o mundo comemora o Halloween, aqui se festeja o Dia da Pira. Você está no Enrolando Dados. Eu sou Damian Grant e te convido a acompanhar o meu diário. Seja bem-vindo. In the middle of the cove and modern witches you can see. Magic's real, all in circus I can see you there. Bom dia, Nova Salem! Hoje começamos nossa programação com as notícias sobre o Dia da Pira. Parece que o museu terá de fechar sua exposição por causa de alguns problemas técnicos, mas... Ai, essas tecnologias humanas, vou te falar, hein? Bom, na rádio, quando tá tocando música é ótimo, mas quando começa a falar de notícias, ninguém merece. Bom, e essa tecnologia que você tá usando pra ver o meu diário também não funciona muito bem. Essa é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse bendito dia, mas, sei lá, Nova Salem é tão cheia de mistérios que está atrapalhando até mesmo isso. Como é que foi que aconteceu aquele dia? Eu vou resumir tudo o que aconteceu hoje durante o dia, né? Porque durante a noite eu resolvi terminar o capítulo desse diário para continuar no próximo. Bom, resumidamente, eu acordei no meu apartamento, os Gremlins não quiseram conversar comigo, eu desci e fui lá no Caldeirão Furado, onde teve a reunião de ontem. Infelizmente, o ancião ontem não deu para conversar com a gente e dizer todos os pontos que ele queria a nossa ajuda por causa da ideia dele de cerimônia de abertura, que foi o duelo entre eu e o Johan. Dessa vez eu fui lá, o Johan tava lá, mas ele não me hostilizou de nenhuma forma, nem eu a ele. Acho que nossas diferenças foram todas resolvidas ontem. Aquilo foi engraçado. Tá, continuando. O ancião então nos disse que a Sociedade Mágica de Nova Salem, ela tem se desfeito com o tempo. Acontece que muitos dos preceitos que as Sociedades Mágicas haviam tomado de não usar magia para manipular a política e a parte econômica de Nova Salem, com o tempo foram caindo por terra e as próprias pessoas daqui começaram a tentar crescer, e ele não gosta nada disso. Ele tá aqui desde muito tempo, ele viu a cidade nascer e crescer e odeia ver esse tipo de coisa. Então ele pediu a nossa ajuda, bruxos de fora, porque nós não estamos acostumados com a paisagem de Nova Salem, então nós vamos perceber detalhes que as pessoas já acostumadas com a paisagem não vão perceber, como aquele corredor na entrada. A partir daí ele mostrou pra gente uma mesa cheia de coisas jogadas, várias e várias recortes de jornais, fotos de época, várias dessas coisas, e deixou que nós mesmos usando essa capacidade de ver o que os outros não conseguem ver, percebemos alguma coisa estranha. Analisando nós cinco, aliás, eu conheci bastante as outras pessoas, né? O Johan, que foi com quem eu disputei, a In é uma bruxa da Ordem dos Hominiodos. Ela não gosta muito quando alguém fala sobre o nome dela. O ancião acabou falando que é Wong, e ela pareceu se retrair. Eu pelo menos consegui perceber que ela deu uma retraída. A Moira, que é muito gente boa, uma pessoa totalmente alegre, vocês já vão entender porquê, eu vou explicar. E o João Grilo, que é um riponga. Sabe aqueles hippies dos anos 70, da época de Woodstock? Ele é uma versão moderna disso. Eu também gostei muito dele. Ele tem uma aura assim que faz a gente querer ficar perto dele. Eu acho muito bacana o João. Enfim, nós cinco começamos a analisar aqueles documentos. Eu percebi, e muitos deles também perceberam, só que eu externei, eu falei, que eram todos incidentes que estavam acontecendo em Nova Salem, sempre próximo da data 31 de outubro, sempre próximo do Dia da Pira. Teve um ano que nasceu um gato com duas cabeças, teve outro ano que as águas da cidade ficaram negras, e sempre tem vários desaparecimentos na cidade durante essa época. E as autoridades nunca ligaram isso à data, porque datas são coisas que não se importam muito no mundo dos mortais quanto é importante para nós. E essa proximidade do Halloween, na verdade aqui chamado de Dia da Pira, ficou extremamente evidente. Com isso, nós acabamos nos dividindo depois dali. Mas antes, lógico, antes mesmo da gente começar a analisar as coisas, o ancião tentou tratar de nós
como um contrato, né? Um vínculo empregatício. Essa foi a palavra que ele utilizou, agora eu lembrei. Acontece que o Johan, todo almofadinha e cheio do seu estilo Rosa Cruz, né, que ele é de uma família muito nobre, ele disse, e isso é muito importante, é bom eu deixar isso registrado, que o ancião já ajudou a família dele a recuperar os bens da família, né, as terras, e que a família devia ao ancião, e é por isso que ele estava aqui para ajudá-lo. Então ele recusou o dinheiro, deixando que a parte dele fosse dividida entre os outros. A In Wong também recusou o dinheiro, talvez por algum dessas crendices orientais, sabe, de honra, coisa de samurai. O João Grilo é um cara muito simples, ele na verdade nem gosta de dinheiro, ele acha que o dinheiro vem corrompendo a humanidade. E de certa forma meio que eu concordo com ele, mas eu penso de uma forma diferente. Dinheiro bom é só no meu bolso, então eu aceitei. Apesar da Moira, antes de eu aceitar, ela chegar pra mim e falar, e é nesse momento que eu achei ela muito interessante, uma pessoa muito pra cima, ela falou: olha, desiste logo do seu dinheiro que aí sobra bastante pra mim. Aí eu falei: mas nem a pau, dinheiro bom é no meu bolso. E a gente riu e ela falou: você é dos meus. E a gente bateu um soquinho. Enfim, vocês entenderam. A gente chegou nessa conclusão. No final da gente analisar tudo e tal, levou horas e horas isso, a gente se dividiu. Se eu não me lembro bem, Moira e João decidiram ir analisar o museu, né? Como vocês viram na notícia de rádio que tocou, eu tive que usar uns negócios para reproduzir de novo a notícia de rádio que havia tocado hoje de manhã. O museu fechou por algum motivo, e eles foram até lá tentar entender, já que o museu tem uma exposição sobre o Dia da Pira, então eles podem também conseguir bastante informação sobre essa data, mais informação do que havia na mesa. O Johan, por ser todo metido com alta classe, alta roda, ele decidiu ir conversar com Teodoro Brofit, o último membro da família Brofit ainda vivo, né? Então ele foi falar com o vice-prefeito. Já In acha que o ataque aqui no Caldeirão Furado... eu esqueci de falar isso. Quando eu cheguei aqui para essa reunião, o Caldeirão Furado, né, a lanchonete que serve de resguardo para essa sala de reuniões, havia sido vandalizada, completamente destruída, pichada, lixo jogado em todo quanto é lugar. Ela acha que o ataque, né, no Caldeirão Furado é algum tipo de represária da Sociedade Mágica para o próprio ancião. Então ela decidiu averiguar isso. E eu decidi também averiguar isso, mas do meu jeito, né? Sabe como é? Aliás, eu acho que é aqui. Eu sempre enfim, é aqui nesse local. Eu tenho que marcar aqui só pra não esquecer que aqui é a base. Não sei se dá pra ver, eu fiz uma marquinha no meu esconderijo e aqui é a base de reuniões. Pronto, pra não marcar. Eu tenho que ter uma caneta mais bonita. Enfim, voltando. Eu peguei a minha moto e aqui aconteceu a primeira coisa muito importante. Quando eu sentei na minha moto e fui dar partida, havia algo lá. Uma coisa que fez eu tremer. Eu já havia procurado isso por muito, muito tempo. Eu não sei por que apareceu na minha moto. Até agora, eu suspeito que foi o ancião que colocou lá, meio como um pagamento adiantado. Isso. Consegue ver? Isso, assim como o meu sigilo de bruxo, de coruja, é um sigilo. Porém isso é um sigilo superior, porque ele é feito com uma criatura mística. Um ser que você não vê em jornais, essas coisas, a não ser em antigas lendas. E foi por causa desse sigilo que eu perdi a minha mestra. Ela estava indo atrás dessa criatura, o Boitatá, lá no norte do Brasil, no nordeste, uma parte extremamente quente. Ela estava atrás dessa serpente, apesar das lendas falarem que o Boitatá normalmente está em pântanos. Porém, por algum motivo ela achou que ela ia encontrar o Boitatá no Nordeste, e pelo que parece, ela encontrou. E eu me recuso a usar esse sigilo, por dois motivos. Um sigilo, como o meu de coruja, que foi o mesmo que fiz, é um contrato entre o feiticeiro, né, o bruxo, no caso eu, com o ser que vai ser sigilado. A coruja que fez o contrato comigo, ela já tinha tido uma família, já tinha tido toda uma vida, já havia perdido a sua parceira, e estava... o seu parceiro, na verdade, era uma fêmea, e estava sozinha no mundo, já velha, no fim da sua vida. E eu havia ajudado ela, pelo menos em alguma coisa, e nisso ela aceitou fazer um contrato comigo. Assim, tanto o corpo como o espírito desse ser foram convertidos nessa joia que eu uso. E é assim que nós, bruxos da Ordem dos Sigilos, funcionamos. Os nossos sigilos é que nos marcam e que moldam a nossa energia mágica.
Agora esse aqui eu não sei como a mestra fez, porque numa noite estávamos no hostel e ela disse que ia sair de noite e iria voltar para no dia seguinte nós continuarmos a busca pelo Boitatá. Só que ela nunca voltou. Foi a última vez que eu vi a minha mestra. Deixa eu deixar isso de lado. Esse aqui é uma lembrança muito, muito importante para mim. Bom? Só um momento. Isso foi um pouco pesado. Interrompemos a sua programação para avisar que o financiamento coletivo do livro A Assassina, a Guerreira e o Sacerdote está no ar. Não perca a oportunidade de garantir toda a trilogia dos vagabundos em suas mãos. Aproveite e pegue a sua cópia gratuita do Guia de Bolso para Vagabundos diretamente na página da campanha. Acesse o quanto antes catarse.me/trivagaba e ajude a transformar este sonho em realidade. Como eu dizia, eu achei o sigilo da minha mestra na minha moto, peguei minha moto e fui para a região industrial da cidade. Essa parte é de fábricas. Por quê? Porque em regiões industriais sempre tem bares onde os trabalhadores das fábricas vão para espairecer um pouco. E eu fui em um desses bares exatamente com a ideia de encontrar um desses trabalhadores bêbado e conversar com ele, conseguir informações sobre a cidade de pessoas que moram e vivem nessa cidade. E eu consegui. Os dados foram favoráveis comigo naquele momento. Só que eu não vou rejogar tudo aqui de novo. Esse é o resumo do que aconteceu. E que eu perdi por causa dessa tecnologia. Os mundanos conseguem me enfurecer mesmo sem estar aqui. Enfim, voltando. Estávamos naquele bar, eu encontrei um bêbado, um trabalhador bêbado, seu nome era Leandro, ele estava extremamente embriagado, estava extremamente triste. Ele bebia para tentar afogar suas mágoas, e entre as suas mágoas, ele me disse que o motivo da sua tristeza é que o seu irmão, Leonardo, havia desaparecido. Eles normalmente trabalham no pesqueiro, isso que é uma grande diferença. Ele não era um trabalhador das fábricas, ele era um pescador, trabalhava no pesqueiro. O irmão dele veio para a região industrial para tentar comercializar o que eles haviam conseguido pescar. E nunca voltou. Já faz desde o início da semana ele tá procurando, desesperado. Ele me deu até uma foto e o contato dele, caso eu encontre, e eu achei isso muito interessante. Eu ofereci a minha ajuda para ele, eu falei, olha, se eu encontrar, eu vou entrar em contato com você, eu vou tentar encontrar, eu tenho uns novos conhecidos aqui que podem ajudar, e eu vi um brilho nos olhos dele, um brilho muito, muito peculiar, e foi quando eu percebi, ele me contou até, que as pessoas de Nova Salem normalmente não ajudam tanto umas às outras. Ele não esperaria de um forasteiro como eu receber o carinho que uma pessoa da cidade nunca deu a ele, né? Ele já estava procurando há muito tempo e não conseguia informação nenhuma. E eu, pelo menos, ofereci uma mão amiga. Graças a isso, eu tenho o contato dele, tá aqui. Era o diário da minha mestra, mas agora eu também estou usando como minha agenda. Tem aqui algumas informações sobre os outros bruxos do Coven. Enfim, voltando. Eu consegui o contato do Leandro, que ele tá procurando. E também consegui algumas informações interessantes, né? Mas nada muito relevante para deixar em nota. Eu saí de lá, né, voltei para minha moto, sentei na garupa e na hora que eu estava sentado, os dados me apontaram para algo interessante. Havia marcas no poste, marcas de garras de criatura. Então, essa região provavelmente é uma área de caça de algum ser muito poderoso. E eu não demorei a encontrar essa criatura. Eu desci da moto, peguei minha corrente, meu facão, fui preparado e comecei a entrar nos becos entre as fábricas, próximos ao bar. Eu percebi que entre o fundo de uma fábrica e o fundo de outro galpão havia áreas grandes até, erros causados pela arquitetura mal planejada. E nessas áreas eu acabei me deparando com um lobisomem. Já estava anoitecendo, né? O céu estava começando a ficar púrpura, ele estava contra a luz, então eu não consegui identificar nenhum detalhe dele, nada muito relevante. Eu só vi que era uma criatura muito grande que estava olhando de mim do alto de um galpão. E ele me deixou ir embora. Eu me afastei pelo caminho que eu vim, com medo, mas ele não me atacou. Isso é muito curioso. Ele provavelmente iria me atacar se eu continuasse avançando, se eu chegasse mais perto. Então eu evitei, já que eu estava sozinho e nós bruxos somos mais fortes juntos. Peguei minha moto e voltei pro meu apartamento para dormir. Esse momento que eu cheguei no meu apartamento. Lembra daqueles gremlins? Eles fugiram do pote e destruíram o apartamento. Eles jogaram
almofadas, livros, inundaram a torneira. Nossa, eles acabaram com tudo. Porém, eu fui mais esperto. Lá no bar, eu comprei vários e vários petiscos pra viagem e eu levei comigo pro apartamento. Então, eu tentei conversar com eles não me ouviram. Eu usei a força pra intimidar eles, né? Eu ameacei que eu ia pegar eles um por um e dessa vez eu ia dar descarga no banheiro. E eles pararam pra me ouvir, porque eu já tinha provado que fisicamente conseguia pegar todos eles. Então foi que eu dei um presente pra eles, meio como um sinal de. Como é que fala? Bandeira branca? Um armistício. Eu vou usar essa palavra que eu não lembrei a palavra certa, olha só. E eles aceitaram momentaneamente, mas eu percebi que eles ainda não eram muito bem comigo, né? Eles estavam lá há muito mais tempo, mas eu deixei claro que agora eu morava ali, né? Tanto que eu tinha a chave do apartamento. A chave do apartamento, eu esqueci de falar uma coisa. Quando eu cheguei no prédio, eu conversei com o porteiro. Um porteiro muito bom, que fala meio assim, ele é um pouco rápido, mas ele tem um sotaque muito estranho e começa a falar sem parar. Mas ele me disse que esse apartamento tem a fama de ser mal assombrado, porque nos anos 90, uma atriz da cidade chamada Marilyn Maria, né, que é uma anagrama Marilyn Monroe, a atriz americana, ele até usa isso, ele falou isso pra mim aquele dia, ela foi assassinada no 13C por um produtor da peça. E desde esse dia, até o momento que minha mestra comprou o apartamento, ninguém mais morou lá. E ele sempre achou que o apartamento era completamente assombrado, que o fantasma dessa Mary Maria anda pelos corredores do prédio, por isso que os apartamentos desse prédio são bem baratinhos. E ele nunca foi até o 13º andar, porque ele nunca precisava, ninguém morava lá, ele nunca foi chamado lá, ele sabe que lá tem uma maquinário do elevador e a única pessoa que vai até lá é o engenheiro. No 13A e 13B são apartamentos do restaurante chinês próximo e alguns trabalhadores vão tirar a hora do almoço lá e dormem lá, mas isso também é bem raro, o dono do restaurante ele deixa várias coisas guardadas lá. Enfim, eu fui pro meu apartamento, eu cochilei, eu dormi e esse foi o fim daquele dia que eu acabei tendo grandes problemas por causa dessa tecnologia que você está usando para me ver. A primeira vez que eu gravei ficou tudo muito escuro e a minha voz ficou muito baixa. A segunda vez esse negócio balançava mais do que Maria Mole, porque eu coloquei o suporte dele na mesma mesa que eu estou com os meus objetos aqui para evidenciar para você as coisas. E ele ficou tremendo. Bom, aquele dia terminou, eu fui dormir, mas a noite só estava começando.